Programa A Literatura nas Ondas do Rádio, com a apresentação do presidente da Academia, Lázaro Falcão, contando sempre com a participação de uma acadêmica e de um acadêmico, com muitos poemas, romances, na memória coisa de contos e diálogos literários, principalmente com a comunidade estudantil. Marituba vai conhecer o que é e como funciona a sua Academia de Letras. Todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Umari. É a Almari na Umari. Quando o homem tem Jesus, é música no coração. Bom dia ao corpo acadêmico efetivo e honorário da Almari. Bom dia, minha amada Marituba. Bom dia, queridas e queridos ouvintes da Rádio Umari, a mais conceituada emissora comunitária da região metropolitana de Belém. Hoje nós teremos um programa especial. A literatura nas ondas do rádio irá hoje aliar-se ao cristianismo e prestar a sua homenagem à ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. É um programa especial, a Páscoa da ressurreição de Cristo. A Páscoa, o que é a Páscoa? A Páscoa vem de Pesach, significa passagem. É uma referência à libertação dos hebreus, da escravidão de 400 anos no Egito. Moisés, um dos profetas mais importantes do cristianismo, foi o escolhido por Deus para tirar seu povo do Egito e levá-lo novamente à terra prometida, aos seus antepassados. A terra prometida era a região de Canaã, que hoje corresponde a Israel e Palestina, que vive no inferno de uma guerra, de uma briga sem fim. Representa no cristianismo a passagem de Jesus Cristo da morte para a vida. A ressurreição do Senhor, o conteúdo central da fé cristã. O domingo da ressurreição no nosso calendário oficial amanhã. Celebraremos o maior acontecimento da vida cristã, a vitória da vida sobre a morte. Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou. Aleluia! A ressurreição é a certeza de que Deus cumpre suas promessas e caminha conosco, transformando as nossas dores em esperança e nossas cruzes em ressurreição. Prepare seu coração, abra sua alma, porque o Cristo vivo vai falar conosco nesta programação radiofônica santa da Rádio Umari. Prova de amor maior não há, de que dar a vida pelo irmão.
Prova de amor maior não há. Ter que dar a vida pelo irmão. Eis que vos dou o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão. O amor de Jesus é tudo para nós. O poema é aqui. Ressuscitou nosso Senhor. Ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. E o Senhor fez recair sobre Jesus o pecado de Adão e Eva, o pecado original de todos nós. Entregou o corpo à morte, sendo considerado como um criminoso, como se um criminoso fosse. Ele, na verdade, libertava-nos de todos os pecados e intercedia em favor dos pecadores. Isaías 52, 51, 53, 12. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência. Às vezes perguntam por que Jesus foi crucificado. Porque ele ia ressuscitar. Ele obedeceu ao Pai. Vai, porque tu virás com vida e com vida para todos nós. Ele, na verdade, libertava-nos de todos os pecados e intercedia em favor dos pecadores, como eu disse há pouco, Isaías. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se a causa da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 16, 8. No raiar da aurora bendita, rasga-se o véu do sepulcro calado. A pedra rola, a morte se agita, o Cristo vive ressuscitado. Do túmulo brota a luz eterna. O Salvador do mundo brilhou. Do madeiro o amor triunfou. Em veste de glória tão pura e eterna, o Salvador do mundo brilhou. É Páscoa, é graça, é luz verdadeira. Jesus venceu por ti, por mim e por nós. Eu vinha conversando no Chevette do mestre Orlando há pouco, e a respeito do que se denomina as 7 palavras de Jesus na cruz. O mestre Orlando disse que algumas palavras têm sentido de frase, não é, mestre Orlando? Sim. Mas eu considero que todas essas 7 palavras de Jesus na cruz são 7 frases. As 7 últimas palavras de Jesus na cruz. A voz que... olha só o que o padre Plínio, o cônego Plínio Pacheco, disse ontem no sermão
das 7 palavras de Jesus Cristo na capela do Colégio Santo Antônio, que são feitas, essa leitura é feita há 100 anos pela Arquidiocese de Belém, no Colégio Santo Antônio. E ontem foi o Padre Plínio, já foi nosso pároco, já foi nosso vigário, hoje é cônego, parece-me da comunidade de Santa Cruz, não tenho muita certeza. E ele foi ontem quem disse sobre as 7 últimas palavras de Jesus. Ele disse: a voz que brota de dentro do coração, dos lábios ensanguentados de Jesus. Que coisa linda. Um poema do amor redentor. No lenho erguido entre o céu e o chão, o verbo eterno em dor e paixão proclama ao mundo o amor sem fim. São 7 palavras que ecoam em mim. A primeira frase ou palavra, como tradicionalmente se fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não são palavras de condenação, mas de perdão. Alguns outros crucificados amaldiçoavam a todos, e era os que os soldados queriam e esperavam para cortar a língua de Jesus. Jesus não pagou o mal com o mal, pois poderia muito bem condenar os que o crucificavam às profundezas do inferno, mas escolheu a cruz, porque era uma profecia que havia de se cumprir. Não se deixem levar pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Provérbio 12, 21. Não existe cristianismo sem perdão. O perdão é a serventia da alma e a faxina da mente. Cônego Plínio Pacheco. O justo aos algozes se entregou, o sangue escorria com ternura, pediu por nós a graça de uma vida eterna. Eu vou passar a palavra para o mestre Orlando, depois nós seguiremos com as 7 palavras. É toda a sua palavra, mestre Orlando. Bom dia a todas as queridas ouvintes da Rádio Maria e aos queridos ouvintes. E aqui emocionado, parabenizando aqui toda a força expressiva, todo o sentimento sincero do nosso presidente em relação à figura de Cristo. E esperando que todos tenham tido uma semana de paz e, sobretudo, uma semana de reflexão, em um momento em que o mundo, né, a gente não fala nem no nosso país, mas o mundo vive dias assim muito meio obscuros, né? Então essa palavra, né, esse momento de paz e de reflexão, né? E a Semana Santa, ela me parece, eu acho que para o presidente também, para todos aqui, né? Existe um ar, né? Parece que o ar muda, né? Exatamente. É um ar de aproximação ou de reaproximação das pessoas. Eu lembro muito da minha mãe, extremamente religiosa, né? Às vezes me levava pela orelha para a missa, viu, presidente? Eu queria ir para o futebol, ela me levava para a igreja, lá na Marambaia, paróquia de... era o padre lá, o padre Francisco, né? Paróquia de São Jorge. Parece que é lá que o cônego Plínio está. Pois é, na Avenida Dalva, nós morávamos na Nova Marambaia e depois na Marambaia. E queria aqui fazer uma reflexão em relação à figura de Cristo, né? Então, eu acredito muito assim na figura de Cristo também como uma figura relacionada, não é? Não apenas à questão religiosa, mas à questão humana. Né? Então, toda essa simbologia que Cristo representa
de humildade, né? E de busca pela justiça, inclusive social, né? A passagem de Cristo, que percebemos que há uma passagem, né? Eu diria até metafórica, da questão em que ele, da questão dele como Filho de Deus, né? Que veio à Terra para nos salvar, mas também como ser humano e vestindo a camisa de um justiceiro social. Exatamente. Né? Então, acho que essa simbologia, né, da imagem de Cristo, ela é muito importante, né? Porque ela transcende a questão unicamente religiosa, né? Quer dizer, deu exemplos, né? Eu lembro que umas passagens lá, né? Lá do templo, lá dos... né, os vendilhões, né, do templo, em que ele, inclusive, nesse momento, perde um pouquinho dessa aura, né, de santificada e se revolta, né? Como todo homem... Pega a corda mesmo. Pois é. Como todo homem, no século XXI, 18, 19, como todos aqueles que buscam justiça, né, presidente, que querem justiça, querem um mundo melhor, né, muitas vezes se revoltam contra as injustiças. Então, esperamos que este programa sirva também, né, que não seja apenas no aspecto religioso, mas no aspecto de simbolizar realmente um momento importante para toda a humanidade, que é essa semana, né, em que nós deveríamos realmente, além de não comer carne, comer a reflexão de um mundo melhor, de um mundo mais justo. Exatamente, mestre Arnaldo, porque Jesus foi para o sacrifício cada humanidade. Nós herdamos os pecados originários de Adão e Eva. É por isso que dizem que, eu vou explicar em outro programa, que Jesus Cristo é o novo Adão e Maria a nova Eva. Ele é o novo Adão porque ele veio da vida verdadeira, a vida cristã, que era a incumbição, que era a missão de Adão. E Eva descumpriu o preceito de Jesus. Não fez como Maria, que aceitou, acreditou e foi a mãe de Jesus. Então, é preciso que se distinga, que se tenha a explicação, eu digo que a interpretação da doutrina cristã para melhor entendimento. A segunda frase: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A um ladrão deu o mais belo aviso: entre espinhos, cruzes e desespero, brota o perdão sincero e verdadeiro. O sacrifício é alma, é sinal de amor. Deus é muito, mas muito amor. É muito amor por nós. Como disse ontem na cerimônia da liturgia da palavra da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo na igreja do Menino Deus, disse o cônego João Paulo Celestino: o sacrifício de Jesus é sinal de amor. Deus é só amor por nós. Terceira frase: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E Jesus confiou sua mãe a João, tão meiga na dor, formou uma nova família da cruz
que nasceu a nossa santa guia. A quarta frase. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Chamou que a alma humana abraçasse. Sentiu o frio da nossa ausência. Carregou o peso da existência como ser humano que era, como esclareceu há pouco o mestre Orlando. Quinta frase. Tenho sede. Não era só sede de água, mas da nossa fé, da nossa alma frágil, sede de amor, sede de entrega. Na boca de Jesus, vinagre, mas no coração, o amor. Sexta palavra, sexta frase. Tudo está consumado. Grito de vitória. Cumpriu seu plano, cumpriu-se a história. O manto rasgou-se. A morte tremeu. O Cordeiro fiel tudo venceu. Sétima palavra. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O suspiro final, sereno e límpido, com confiança se abandonou, e a vida eterna então nos doou. Na cruz falou, na cruz calou, mas sua voz em nós ecoou. 7 palavras, um testamento de amor, de dor, de sacrifício e alento. Amém? Todos, amém? Amém. Amém. Cheio aqui, todos. Ressurreição é alegria, né? Cristo vive, Cristo reina. Viva Jesus Cristo, nosso pastor. Canção poema. Eu acertei com o mestre Orlando quando tinha no chevette dele sábado passado para casa, que nós trazíamos uma música mais ou menos recente. Eu trouxe aqui qualquer coisa do Rei. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai? Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho no céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Vou tentar cantar que nem o Roberto Carlos, mas quando? Jesus Cristo, Jesus Cristo,
Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Com essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor. Olho no céu e sinto que sei a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Naumari, é a Umari, Naumari. Pois bem, mestre Orlando, a pergunta é a seguinte: quem acertar vai ganhar uma Bíblia. Tá aqui a Bíblia, olha a Bíblia, a Bíblia. Quem acertar vai ganhar uma Bíblia bonitinha, atualizada, uma Bíblia do programa. A pergunta é: a melodia, a passagem da melodia do rei, uma nuvem branca que vai passando, indica uma metonímia, um pleonasmo ou uma metáfora? Ah, legal. Quem acertar, leva a Bíblia. Com a palavra, o mestre Orlando. Eu queria só também, nessa questão das reflexões, né, presidente, dizer o seguinte, que toda a trajetória da vida de Jesus, ela se consuma hoje, no pleno século XXI. Perfeito. Né? Porque se você observar uma mulher com 6 filhos, morando na periferia de uma grande cidade, em uma casa extremamente insalubre, né, em um bairro insalubre, né, sem condições mínimas de sobrevivência, com 6 filhos, foi abandonada pelo companheiro e sai de madrugada para o Ceasa da vida, para comprar verduras, frutas e legumes para vender na feira. Essa mulher, ela faz um sacrifício muito grande. Sem dúvida. Não é? Ela faz um sacrifício imenso. E esse sacrifício, ele significa amor. Perfeito. Amor àquelas 6 crianças que não têm culpa nenhuma por toda essa situação, não é, de descaso em que ela vive. Então, eu acredito que todos os ensinamentos de Cristo, eles são atemporais, né? Eles não ficaram lá na época de Cristo, né? Talvez já viram antes. Cristo é hoje. Pois é, e isso, né? Então, eu acho que o ensinamento de Cristo, ele vai na direção, principalmente daqueles que mais sofrem. Eu tenho vontade, mestre Orlando, de colocar uma academia. Tem várias academias de musculação. Eu tenho vontade de colocar uma academia em Marituba. Academia de exercícios espirituais. Jesus é hoje. Sim, correto. Né? Jesus é hoje porque, pelos exemplos, né, e pela simbologia toda que ele tem, né? E também exortando as pessoas, né, a saírem muito dessa questão teórica, né, presidente, da interpretação da Bíblia e da interpretação da vida de Jesus e para a prática. Exatamente. Não é? E para a prática, né? Fazer o bem, ter empatia pelo próximo, tentar ajudar naquilo que puder. Eu acho que isso realmente é o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo. Muito bem, são 8h30 na capital do Umari. Vamos para o apoio cultural, depois voltaremos, vamos tomar um café com leite que o Alex preparou para nós.
Estamos voltando, graças a Deus, com nossos queridos e queridas ouvintes da Rádio Umari. Olha, o Mauro Penedo. Quem é esse Mauro Penedo? Acerta todas. É o Mauro Penedo é escritor. O Mauro Penedo é literato. Creio. Olha só, que a resposta Humildade, seja... né? Metáfora. Acertou. Presidente, só para esclarecer... Ele diz, não, olha o que ele diz aqui. Bom dia, amigos, doutor Lázaro e professor Orlando. Que essa Páscoa possa renovar nossa fé em Jesus e nos conduzir diuturnamente ao caminho da luz e à prática do bem. Obrigado. Professor Orlando vai explicar. Só para esclarecer, a metáfora, na verdade, é... Olha o que ele diz, professor Orlando. Assim. A metáfora representaria... Diga o que ele diz, diga. Sim. Claro. A nuvem branca representaria a humanidade que muitas vezes não sabe para onde está indo, refletindo uma busca constante por respostas e sentido da vida. Correto. Tá correto? Correto. Perfeito. É isso que nós estamos falando aqui, viu, Mauro? Que na verdade a metáfora ela é considerada como a rainha das figuras de linguagem. E as figuras de linguagem são maneiras diferenciadas de produzir texto, ou seja, o que diria da literatura se não fosse a linguagem figurada, né? Então a metáfora, na verdade, ela é uma aproximação, teoricamente, entre seres que não tem nada a ver, né? Então, por exemplo, quando você diz que a rosa é uma flor, não há metáfora aí. Porque você está produzindo aí uma informação real, concreta. A rosa realmente é uma flor. E você diz, a minha mãe tem 53 anos. Também aí não há metáfora nenhuma. A linguagem que a gente chama de linguagem denotativa, né? A linguagem real, a linguagem jornalística, a linguagem do senso comum. E o que é que tem a ver? A flor com mãe, né? A flor pertence ao reino vegetal e a mãe ao reino animal. São dois seres distantes. Mas o que acontece? Né? A sua mãe chega perto de você, você sente um perfume, ela é perfumada. Todo o tempo natural. Você observa para sua mãe, magrinha, frágil. A impressão que se tem é que se você apertar sua mãe, ela quebra. Né? E você olha para sua mãe e vê a beleza representada naquele ser. Ora, a sua mãe pode ser uma flor? Pode, claro, mas não no sentido dessa comparação subjetiva e abstrata. Então, o que você considera em uma flor que pertence ao reino vegetal, você considera para sua mãe que pertence ao gênero animal. Então, uma comparação magnífica, né? Você pode dizer, minha mãe é uma flor de pessoa, pronto. E as pessoas sabem que a referência ali não é para uma flor que tem... A sua mãe não tem espinhos, não tem pétalas, mas ela tem qualidades, né, não físicas da flor, mas qualidades abstratas, né, que a flor tem independentemente das suas qualidades concretas. É isso que é a metáfora. Muito bem. Coloquei, Penedo, vim buscar a tua Bíblia. Uma mensagem linda que o mestre Orlando fez para você. De 50 conto que tem saldo aqui. Sim, na tua caderneta de poupança da Umari. Tá, beleza. Mauro Penedo. É o programa A Literatura nas Ondas do Rádio. Minha gente, hoje nós teríamos a presença entre nós, sempre magnífica, sempre altamente significante, do presidente da Câmara, o nosso mestre e presidente eterno, Francisco Poeta. Ele nos comunicou anteontem que não poderia vir porque iria levar a sua esposa para visitar uma parenta enferma no município de Vigia. Claro, isso não tem justificativa mais plausível do que essa. Eu disse, tudo bem, professor Poeta, não tem problema. Eu vou aproveitar para, no espaço que seria do senhor, para fazer uma catequese. Eu sou catequista da Paróquia do Menino Deus,
e professo o catequismo lá na comunidade Paulo VI, preparando adultos para o sacramento da confirmação pelo óleo da crisma, que haverá hoje, a cerimônia do óleo da crisma, mas os meus crismandos irão receber o sacramento da confirmação em junho, se Deus quiser, em junho. Mas o professor Poeta indicou um diácono da paróquia do Bom Pastor, não lembro bem o nome, desculpe-me. Ele é formado em literatura, é formado em língua portuguesa, tem livros. Seria muito oportuno para nós termos o diácono aqui. Mas depois o professor Poeta disse que não poderia, que o diácono não poderia vir ao programa, porque havia sido convidado pelo Dom Alberto Taveira Correia, nosso arcebispo, para proferir uma palestra hoje. Eu não sei qual é a comunidade católica, tendo como tema a ressurreição. Então, em outra oportunidade, inclusive, ele está ansioso para ser acadêmico, para ser nosso acadêmico. Bom. Na próxima reunião da academia, eu não sei, eu queria saber, que souber, por favor, ligue para o programa o estado da nossa diretora da biblioteca, inclusive minha prima querida Carla Ellen. Qual o estado de saúde da Carla, né? Ela sofreu um acidente automobilístico mas parece-me já está em casa. Eu queria saber como ela está passando, porque se ela estiver já recuperada, nós iremos fazer a reunião no próximo sábado. Se não, nós vamos esperar que a Carla se recupere, porque não é justo. Correto. Nós fazemos reuniões. Nossa parceira, né? Nossa parceira, com a nossa parceira Carla Ellen Dodói. Correto. Com a palavra, mestre Orlando. Eu queria também, né? Houve um ouvinte aí que reclamava muito que o programa não tinha figura, né? Igual quando a gente lê, né? Que não tinha música. E agora todo o programa praticamente a gente tem. Então eu queria aqui também chamar a atenção aqui, primeiramente, para 2 informes aqui, tá, presidente? Que dia 18 agora, sexta-feira, foi comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. Opa! É importantíssimo, porque a literatura deve começar exatamente nas crianças e nos jovens, né? E esse dia é um dia em homenagem ao escritor Monteiro Lobato. Papai, eu comecei lendo Monteiro. O escritor paulista, nasceu na cidade de Taubaté, e exatamente no dia 18 de abril de 1982. Então ele é considerado o patrono do livro infantil. E queria também fazer aqui um outro informe, inclusive tem referência com um dos nossos acadêmicos, né? Então, todo mundo sabe que Marituba é uma cidade que tem felizmente, ainda guarda, né, uma referência cultural na região metropolitana. E nós temos aqui alguns grupos, né, de música popular, de carimbó, inclusive. Muito bom. Carimbó da Mata. E no domingo agora, no bar do famoso... Estamos aqui misturando religião com o aspecto secular, né? Já é sábado. Então, no domingo, no bar do nosso querido e saudoso Aramis, ali na Rua da Assembleia. Quem está lá no Aramis? Pois é. Vai estar presente o grupo de carimbó, originário de Marituba, se eu não me engano. Famosíssimo, inclusive, atualmente. Se apresenta em vários lugares, inclusive em alguns... Mas, Orlando, inclusive, não dá para eu ir. Inclusive, que eu quero que você já contrate para os nossos diálogos. Sim, correto. Tá? O senhor vai, com certeza. Correto. E com a participação especial do Mestre Curica. Papai. Né? Então, o Mestre Curica, inclusive, me parece que faz parte desse grupo, acompanha o grupo. Eu falei com o filho dele no dia que eles se apresentaram na escola. O filho dele é do grupo, pertence. No dia que eles se apresentaram na escola Emília Clara de Lima, no 8º, parece que projeto, meu primeiro poema, eles estiveram lá. Sim. E deram um show. E eu não estava marcando, antecipando, estabelecendo, prevendo
o nosso segundo encontro literário, nosso diálogo literário. Mas, por favor, faça isso, tá? Sim, correto. Então será no domingo agora, né, a partir do 11 horas, meio-dia. Então todos estarão convidados. Vai ser realmente um evento cultural importantíssimo, né, em que estaremos aqui revitalizando e valorizando a nossa cultura. Perfeito. Não é? Temos também aqui um projeto para tornar como entidade cultural reconhecida nacionalmente a festa lá do Pau Maravilhoso, inclusive que fica perto lá de onde vai ser esse evento no Qual domingo. é o deputado que vai apresentar o projeto? Não, aqui em Marituba. Vai ser nível municipal? Isso tem um projeto aqui tem, nosso, do ex-vereador Gordo, né? Eu trabalhava com ele. Projeto desde essa época. A Academia de Letras tem, né? Sim, correto. Patrimônio material cultural. E aqui queria também chamar a atenção aqui, né? De uma canção que eu acho que ela tem tudo a ver com tudo aquilo que foi referendado, que foi discutido aqui. É uma canção nada menos, nada mais do famoso compositor baiano Gilberto Gil. O título é Se Eu Quiser Falar com Deus. Oh, linda! Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão, metáfora, né? Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de ser mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Olha que letra fantástica. Pode ir lá. Eu ia falar se eu quiser falar com Deus. Muito a ver com tudo que foi discutido aqui, né? Se eu quiser falar com Deus. Mais ou menos assim. Aí. Se eu quiser falar com Deus. Tá ideia. Estará aqui em Belém o Gilberto Gil agora para esse tempo agora. Tenho que lindo, né? Interpretação fantástica, né, cara? Espetacular. A própria cadência da música dá ideia de página, né? Parece que vai, né? Apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nu. E só concluindo, presidente, misturando um pouquinho aqui novamente com a questão da linguagem, o si é fundamental nessa letra. O si é uma... É o que a gente chama... É um conector textual. Né? O si, na verdade, indica uma condição. Sim. Né? Por exemplo, uma condição, se eu falar assim... Seu pai Santo vai ser... Se o presidente da academia não fizer o programa, eu também não farei. Então a condição... Olha a condição que é colocada para que eu participe do programa, que o presidente também participe. Então, o eu lírico aqui, ele coloca condições... Não há primeiro sem segundo, mestre.
O eu lírico aqui na canção do Gilberto Gil, ele coloca condições para falar com Deus. Se essas condições não forem verificadas, não forem aceitas, ele não poderá falar com Deus. É verdade, porque ele impõe, ele interpreta a palavra de Correto. Deus. Interpreta a palavra Correto. de Deus. Como é que eu posso falar com Deus que a gravata... Quando ele diz que tem que soltar os nós do sapato, ele tem que se libertar dessas prisões humanas. Se você for pecador, você não vai falar com Deus. Você tem que ser perdoado primeiro por Deus. E ele perdoa, porque ele é perdão. Correto. Então é uma interpretação lógica. Correto. E eu queria só, metaforizando aqui, uma das vezes que eu fui ao Rio de Janeiro receber uma premiação na Academia Brasileira de Letras, no concurso de redação, eu, às 5h30 para 6 da tarde, fui em Copacabana, fiquei ali num daqueles pontos que eles chamam de posto, né? E pedi uma serpinha. E já estava eu acho que na 7ª. Ai! Já pensando em perder, a viagem era 10 horas para Marituba de volta lá no Galeão, né? Será que eu vou pegar esse avião? E aí o que é que eu vi? Nunca me esqueço. Os trabalhadores, aquelas pessoas que trabalham naqueles escritórios em Copacabana. Porque em Copacabana, na verdade, não é só a praia, é um bairro, Alex. E eles atravessando a Avenida Atlântida, para ir tomar uma cerveja, já soltando os nós da gravata. Olha que legal, ou seja, se libertando. Se para tomar cerveja tem que desatar o nó da gravata, vai falar com Deus. Ou seja, se libertando daquela coisa penosa do trabalho. Então, o Gilberto Gil diz exatamente isso. Então, acho que é uma canção que coroa, fecha com chave de ouro, né, presidente? O nosso programa, como era do Roberto Carlos também, né? Faça a sua despedida, por favor. O programa hoje foi... Uma mensagem cristã. O programa hoje foi muito significativo, né? Exatamente porque eu acho que, principalmente pela emoção, né? Eu diria até metaforicamente desmedida do nosso presidente, né? E que o mundo, na verdade, experimente aquilo que foi a mensagem principal de Jesus Cristo. Paz e amar ao próximo como a si mesmo. Muito obrigado, mestre Orlando, muito obrigado. Minha gente, nós estamos encerrando o programa. Quero agradecer novamente a contribuição magnífica e indispensável do mestre Alex Carvalho no comando do áudio. E dizer no fim do programa: Cristo vive e reina para sempre. Senhor Jesus, vencedor da morte, luz que jamais se apaga, neste dia da tua gloriosa ressurreição, te bendizemos e te adoramos. Tu que saíste do túmulo para nos dar a vida, ressuscita em nós, Senhor, a esperança, cura nossas feridas, renova a nossa fé. Nós estamos, mestre Orlando, no período cristão da conversão. Nós estamos no ano santo, o ano da esperança, o ano das peregrinações. O nosso queridíssimo Papa Francisco, que já está praticamente, graças a Deus, recuperado. Com certeza. Tem batido nesta tecla, né? Na peregrinação, no sinodal. Nossa igreja tem que ser sinodal. A saída, a peregrinação. E no ano santo que nós estamos vivendo do jubileu, é a penitência total de todos os pecados, desde que você participe efetivamente de uma programação na sua paróquia relacionada a uma peregrinação. Ou, como será, talvez, eu ainda não falei com o cônego João Paulo Celestino na paróquia de Marituba, o nosso Círio do Menino Deus. Quem fizer essa peregrinação com fé, com ardor e com amor a Jesus, neste ano, neste jubileu, no ano santo, que será o nosso Círio no dia 25 de dezembro. Então, naquela peregrinação, já parece-me que é do Uriboca de novo, você, se for com fé, estará perdoado.
Senhor, que jamais percamos o sentido da cruz, nem deixamos morrer a chama do amor. Faz-nos testemunhos do teu reino e mensageiros da tua paz. Cristo ressuscitado, permanece conosco, Cristo ressuscitado, hoje e para sempre. Muito obrigado, queridas. Rapidamente, mestre Orlando. Eu queria só fechar, dizer que esse programa aqui ele não foi apenas um programa canônico em relação à religião, foi um programa de ressignificação. Né? Muito obrigado. Muito obrigado. Pois é, fim de programa, eu quero agradecer de novo, vou dizer ao mestre Alex, ao mestre Orlando, e a quem está nos ouvindo, e deixar essa mensagem que Jesus é amor, Jesus é perdão. Jesus é perdão. Às vezes as pessoas se equivocam. Não vou à igreja, não vou a isso ou não vou aquilo, porque Jesus não me olha, porque eu devo muito para Jesus e não posso ir nem à igreja. Não, vá à igreja. Ore, Jesus, o nosso diálogo com Jesus é pela oração. Dialogue, faça oração, reze, se entregue a Jesus. Ele é amor. Papa Francisco diz sempre: Jesus perdoa. Jesus é amor e não existe amor sem perdão. Não existe perdão sem amor. Então, muito obrigado. Fim de programa e até o próximo sábado, se Deus quiser.